começar. Ó, já estamos ao vivo. Já estamos aqui. Uma nova live da Elo. Vamos esperar chegar um pouquinho mais de pessoas, né? A Laurinha aqui junto com a gente. Diga pro pessoal. Oi, pessoal. Eu não quero pessoal. Você não quer o Ai, pessoal? Ai, Tá aqui, ai. não, Então, assim, a gente pede desculpa pelo atraso, né? Que atrasou um pouquinho. Questões tecnológicas de organização, assim, que às vezes nos pegam de imprevistos. Mas, assim, hoje a gente vai começar, então já vamos começar, né? Já que está atrasado, vamos dar um jeito de começar, então. Então, assim, eu sou a Lisiane, boa noite a todos. Eu sou a Lisiane, sou psicóloga da ELO, né? Sou voluntária, trabalho com as preparações para adoção, com o NAPA, que é o Núcleo de Apoio Pós-Adoção também, além do grupo de apoio. E hoje a gente está aqui com esse projeto das lives, né? Agora no período de pandemia, de quarentena, e hoje a gente tem esta live aqui que a gente vai falar sobre a espera na adoção, as dores e os aprendizados nessa espera, né? E na adoção. E a gente tem para falar sobre isso uma família, né? Por enquanto tá só a mãe e a filha, mas depois vai chegar o pai, que é a nossa amiga a Daiane, que também é voluntária da Elo, também é uma das fundadoras da Elo, né? E junto com a Laurinha, a filhota dela, né? Que está ali no colo. Então eu vou deixar assim que a Daiane possa se apresentar melhor e já começar a contar um pouquinho da história deles, né? Dessa família, que tem uma grande história para nos contar aí. E vocês fiquem à vontade já para ir perguntando, já colocando as perguntas, que aos poucos a gente vai respondendo. Pode falar, Daia, se apresenta. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como a Liz falou, live em casa é isso aqui, é tudo no improviso. Meu nome é Daiane, sou casada com o Jefferson, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Somos os pais da Laura, essa princesa que está aqui com a gente hoje. E sou uma das fundadoras da Elo. Sou eu. Participamos do grupo de apoio à adoção. E sou empresária, trabalho com massoterapia. O Jefferson, meu esposo, trabalha como Uber, né? E a gente vai tentar contar um pouquinho da nossa história, da nossa espera, né, na adoção, que foi uma coisa muito desejada e muito bonita, né? Eu digo que todas as histórias da adoção, elas têm uma magia na coisa toda, né? E cada um tem suas particularidades, né? No nosso caso, o que mais marcou foi a espera longa, né? Nós tivemos uma espera da Laura de 6 anos, né? Mas eu vou começar a contar um pouquinho da história lá antes dela. Aos 24 anos, eu descobri que eu não podia engravidar, né? Ter filhos biológicos. E na época eu e o Jefferson a gente conversou, eu nunca tinha falado a respeito de adoção, né? Não era uma coisa que estava no meu projeto. Mas eu disse para ele que naquele momento eu estava processando tudo aquilo, então que eu precisava de um tempo. Que eu só queria um tempo para mim, assim, para eu aceitar primeiro a minha condição biológica, né? E isso foi uma coisa bem, bem doída, bem dolorida, porque eu realmente eu sonho de engravidar, né? Toda aquela fantasia de mulher grávida eu tinha, eu achava que eu ia passar por tudo aquilo. Então, isso aconteceu em 2004. Em 2006 eu me casei e o meu processo de luto começou ali em 2004, né? Eu me casei, me mudei para São Paulo, comecei uma nova vida e comecei o meu processo de amadurecimento da ideia. O Jefferson, quando eu disse isso para ele, ele só me disse assim: eu não vou tocar nesse assunto
Isso é uma coisa sua, e quando você estiver pronta, conversa sobre isso. Eu achei que nesse ponto ele foi parceiro, que é uma coisa fundamental, assim, no relacionamento, né? E na constituição familiar. E tudo isso foi se moldando lá em 2006. Então, depois de 6 anos, um belo dia eu resolvi parar de chorar, parar de me culpar, parar de achar que eu não tinha condições de ser mãe. E resolvi fechar a torneira e falar para ele: agora eu tô pronta. Agora é a hora da gente começar a correr atrás do nosso sonho e atrás da nossa filha. E ele disse: ok, amanhã a gente vai pro fórum, então. Até então nunca tinha visto nada a respeito. Então a gente foi bem cru, assim, pro fórum, sem saber de nada, assim. E quando a gente chegou lá, foi de medo, assim, de incerteza. Eu não sabia exatamente o que a gente ia ter que ouvir, né? E eu me lembro que foi uma coisa muito, muito estranha, assim, foi meio frio, eu diria. Você chega lá, papel, eles te dizem que você tem que fazer um cadastro, juntar documentos e levar. E aí nós saímos de lá, assim, cheio de pontos de interrogação na cabeça e com muito medo. Quando volta-se para casa, mais um pânico. Quando você começa a ler aquele papel e ver todas aquelas perguntas e juntar documentação e escolher um perfil, aí o pânico triplica. Porque daí você começa a se sentir culpada, porque parece que, não sei, você está sendo injusta, talvez você não esteja fazendo a escolha certa, você não sabe nem se você podia estar escolhendo. E é uma mistura, assim, acho que de dúvida de estar escolhendo e ao mesmo tempo pensando, como eu tenho sorte, né? Eu tenho uma folha que me dá a opção de escolha de tudo que eu quero. E ao mesmo tempo uma culpa de estar sendo realmente uma pessoa egoísta, né? De não estar cumprindo o papel do amor incondicional e sim impondo condições. Então, são coisas que você vai brigando com você mesma. Mamãe. A única certeza que eu tinha era que eu queria ser mãe. Então, volta-se para casa, começa-se um novo processo da escolha. Então, conversamos muito. Eu perguntei para ele se ele tinha alguma preferência. Ele já tinha 3 filhos, né? 2 meninos. Uma menina, o Douglas, o Thomas e a Priscila. Todos já crescidos, né? E então ele disse assim, olha, eu não tenho nenhuma opção, assim, mas acho que se a gente pode escolher, mas eu queria mais uma menina. Já tenho 2 meninos, então mais uma menina. Ok. Fechou com o que eu queria, porque eu sempre sonhei ser mãe de menina. Né? Aquela coisa de mulher grávida. Se eu queria ter uma menina. Se viesse um menino, ok. Que é uma das coisas que a gente tem que escutar, né? Por que tá escolhendo uma menina? Né? Então, essa coisa das escolhas, você tem que ter uma certeza, mas é muito difícil ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo é muito cobrada, você é muito criticada, pessoas que te conhecem, pessoas que não te conhecem, te fazem 1000 perguntas, então, na verdade, a gente não passa por um processo de avaliação só do judiciário, você passa por um processo de avaliação do seu ciclo de amizades, do seu ciclo de convivências, né? A gente era para ser uma coisa particular, mas deixou de ser particular, né? Porque todo mundo te dá um pitaco, assim. A segunda certeza que eu tinha é que eu queria muito um bebê. Eu queria muito passar pelo processo de ter um recém-nascido em casa.
Era um sonho meu desde sempre, assim. Eu queria trocar fralda, eu queria acordar de madrugada. Estou dizendo que eu era louca. Eu digo, tudo bem, mas é isso aí. É uma loucura nossa que eu quero viver. Então, fui atrás disso e tentei me manter o máximo focada possível, porque é outra coisa que te cobram. Ah, mas por que você quer tanto um bebê? Tem tanta criança maior precisando. E eu tinha que juntar todas as minhas forças para dizer assim, gente, eu não estou querendo resolver o problema da humanidade. Eu estou resolvendo um problema meu. Nesse momento, é a minha vida, são os meus sonhos, as minhas expectativas, né? E o Jefferson também disse que queria muito ter um bebê também, porque quando ele se separou, os filhos ainda eram pequenos, né? Então ele falou assim: eu queria também poder, né, pegar o processo todo do início. Mas isso é uma das coisas que eu mais ouvi, assim. Né? E cada vez que a gente escuta, parece que você está de novo sendo cobrada pelas suas escolhas. Mas eu acho que muito importante que o casal esteja em sintonia de manter isso numa posição entre nós dois, porque é a nossa vida que está ali em jogo, são as nossas expectativas, né? E mais importante do que isso, a gente está envolvendo uma terceira pessoa na história. E essa terceira pessoa não tem que pagar por qualquer coisa que a gente não resolveu. Né? Essa é uma pergunta mais difícil que eu tive que ouvir no processo de avaliação. Eu estava escolhendo um bebê, por que eu queria tanto um bebê, se eu já estava bem resolvida com essa história do luto. Eu digo sim, eu estou resolvida com essa história do luto, mas eu não deixei de sonhar. E no meu sonho é um bebê que eu vejo e é um bebê que eu quero. E mesmo que eu saiba que isso vai demorar, mas eu estou disposta a pagar o preço dessa espera. Eu sei que um bebê é muito mais difícil, e eu me lembro da minha assistente social me dizer assim, um bebê é o mais difícil, menina é mais difícil ainda. Então, o seu processo é um processo por uns 10 anos. Eu digo, ok. Se é 10 anos que eu tenho que pagar, então são 10 anos que eu vou pagar. E eu saí de lá muito certa disso. E eu me lembro que durante esse processo as pessoas olhavam e falavam assim, eu te acho muito calma, assim, para quem vai esperar tanto. E eu me lembro que eu ficava em paz comigo e dizia assim, gente, mas é assim que vai ser, é assim que tem que ser, então eu não tenho como atropelar isso. É a condição que eu impus, então eu tenho que pagar por essas escolhas que eu fiz, né? E eu estava muito tranquila. Não vou dizer que durante estes 6 anos estava pânico, com desespero, aí tô mentindo. Acontece, a gente dá tadinhas de vez em quando, se pergunta se você fez a escolha certa, será que é para mim mesmo? Será que vai vir uns 10 anos? Já comecei a cogitar uns 20 anos. Mas sempre voltava para o ponto inicial e falava, não, vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. A gente está trabalhando, né? Então, eu me lembro de, por muitas vezes, chorar e falar para mim mesma, você está chorando só para desabafar, mas a tua decisão já está tomada. Quando a gente bateu o martelo e resolveu ir até o fórum, eu disse, agora eu não volto mais atrás. E a gente se manteve firme. Muitas vezes eu falei, eu estou chorando, mas eu estou certa, eu não vou mudar. E durante esse período as pessoas muitas vezes falavam assim, você não pensa em de repente trocar, enfim, colocar um pouquinho maior o teu perfil, né? Porque criança pequena, dá muito trabalho. E aí eu me lembro assim de várias vezes ter que segurar muitas respostas e eu disse, não. Eu digo, olha,
eu estou muito tranquila comigo. Eu estou muito em paz comigo, eu estou em paz com as minhas decisões. E a hora que tiver que, a hora que tiver que ser, vai ser. A única certeza que a gente tinha nesse período todo é que a nossa hora ia chegar. E quando a gente começou a frequentar os grupos de adoção, foi muito importante porque a gente ouvia histórias, a gente ouvia pessoas dizendo: não te preocupe, porque a tua hora vai chegar. Vai demorar, mas vai chegar. Então, essas injeções de ânimo que a gente tinha uma vez por mês, que era o nosso pré-natal, foram muito importantes para isso, né? Te faz ter cada vez mais certeza. E o amor que a gente via entre pai e filho fortalecia isso cada vez que a gente pensava. Você já pensou? A gente começava a sonhar durante esse período, assim. Ai, já pensou o dia que ela estiver aqui, correndo pela casa? E a gente sonhava e falava dela como se ela já existisse na nossa vida. Porque a gente vai colocar ela nessa escola, e a gente vai buscar, e vai levar, e assim, sabe? O nome dela também. A gente chamava sempre ela pelo nome. A gente não dizia, nossa filha. Não, a Laura. E é engraçado porque as pessoas começaram a adotar isso para elas também. E a Laurinha já chegou? Não, não chegou ainda, mas vai chegar. E não se preocupe, que já está chegando já. Eu acho que inclusive vai ser esse ano. E aí, todos os anos a gente contava menos um ano de espera. Eu já estava preparada para os 10 anos. Então, eu falava, não, menos um, menos dois. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo. E cada vez foi ficando mais forte. Aí você começa a imaginar como é que vai ser a carinha, como é que não vai. Começa a imaginar as coisas ruins. A gente também se prepara para o pior, porque a gente escuta outras histórias. Então, tudo isso vai te fazendo amadurecer. E assim, qual foi o perfil exatamente que vocês tinham colocado? Acho que tu não chegou a falar, né? Não, não. O perfil que a gente colocou foi menina, branco-parda, primeiro a gente colocou de 0 a 6 meses. Porque quando a gente começou, a gente imaginava, bebê tem uns 6 meses, mas eu queria com um dia de vida. Eu já coloquei os 6 meses, assim, bem esticado. Porque, como eu te disse, a gente foi muito cru, assim, na história. Né? A gente não tinha ideia de que 0 a 6 meses e um dia eu já saía fora da lista de chamadas. Né? 6 meses e um dia já não era 6 meses mais. Então, eu saía daquela lista. E isso eu só fui descobrir 4 anos depois de estar na fila. Que eu também nunca tive coragem de ligar para o fórum para saber em que ponto da fila que eu estava. Eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Né? E conforme a gente foi frequentando os grupos de adoção, que a gente foi descobrindo essas novas coisas que a gente não sabia. E ali eu comecei a pensar assim, mas 6 meses é muito apertadinho, né? 6 meses é bem apertado. Quem sabe vocês espicham um pouco mais, coloca até 2 anos, e aí eu já ficava, 2 anos, aí eu já não vou mais pegar as fraldas. E aí era muito ruim, sabe? Porque assim, eu queria colocar os 2 anos, mas pensava, não, mas eu quero beber, então eu vou ter que manter. Sim, só te interromper um pouquinho, ela tá dormindo, viu? Ela dormiu. Tá meio dormindo, agora abriu o olhinho. Deu soninho nela. Já se dispersou. Então, os 6 meses ficou durante um bom tempo. Quando a gente descobriu que a gente saía da fila com 6 meses e um dia, aí deu uma balançada. E eles falaram, aí eu me lembro que várias pessoas, principalmente do grupo, né, falaram assim, olha, eu acho que vocês estão certos de que querem um bebê. Eu tinha muito medo que me ligassem para uma criança, sei lá, de 12 meses, 1 ano, 2, porque eu sabia que eu não ia ter coragem de falar não. Eu não cogitava.
falei, pai, e agora? Então a gente conversou e pensou assim, tá, mas 12 meses também ainda é bebê, né? E aí eu entro nesse um dia após os 6 meses. Então a gente colocou de zero. Foi a única vez que eu fui no fórum para alterar PC, né? E já fui morrendo de medo também de novamente ser avaliada, né? Eu pensei, ai meu Deus, eu vou trocar, eles vão me chamar para entrevista tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. Então fui rezando para nada acontecer. Tá, vamos colocar para 12 meses. Coloquei para 12 meses. E não teve reavaliação? Não teve uma reavaliação. Eles falaram, não, 12 meses ainda é. É pouca diferença, né? E aí eu dei graças a Deus, não vou mexer mais. É só até aí que eu me permito ir. E assim como é importante, né, a pessoa saber bem o que quer, né? A gente sempre fala isso, assim, como é importante a pessoa se conhecer e saber bem o que ela espera, né? Que filho ela quer ter, né? E que mãe quer ser e tal. Porque assim, daí tu não fica. Porque a gente recebe influência de tudo que é lado, né? Como tu disse, várias pessoas vêm e perguntam e falam, e por que tu tá fazendo esse perfil com tanta criança e tal. Até colocaram ali, né? A adoção não é caridade, então tu não pode querer fazer o bem quando tu adota, né? Tu tem que ir ao encontro do que tu sente, e foi isso que vocês fizeram, do que vocês desejam de verdade, né? E foi isso que que tu tá trazendo agora, tá mostrando isso, assim, né? A certeza do que quer mesmo, né? Pode continuar, só para não perder. E assim, eu me lembro que durante esse processo, quando as pessoas me diziam assim, ai, mas você é tão resiliente, era a palavra que eu usava. Eu te acho tão resiliente, assim, no falar, porque eu já falava disso de uma outra maneira. É muito diferente quando você começa a falar sobre adoção no primeiro dia que você se inscreve para o período em que você espera. Porque a gente cresce tanto, né, nesse momento. Eu acho que todas aquelas incertezas de uma grávida, que ela tem 9 meses para se acostumar com o corpo dela, com os hormônios, com as cobranças, com tudo, a gente tem uma certa sorte, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo para se aceitar, para mudar o que não está legal, para mudar de opiniões, né? Uma coisa que eu falo que me marcou muito, que quando no início do processo de espera, eu sempre fui uma pessoa que sempre julgou muito o outro lado, né? Eu julgava muito as mães que tinham a chance de ser mãe biológica e desperdiçavam essa chance. Davam filhos para adoção. Eu era a pessoa revoltada que falava, por que essas pestes? Não podia ter filho, estava aqui pronta, queria e não tinha. E me foi tirada essa chance, mas como eu já tinha passado pelo processo do luto, da raiva, do ódio, de tudo, eu já tinha passado essa fase de cobrar de Deus que eu não era, que não era para ser. Eu aceitei que eu não era para ser mãe. Mas essa coisa de julgar a outra mãe foi uma coisa que eu tenho certeza que eu comecei a mudar de ideia no dia do simpósio que a Elo fez, onde eu ouvi uma das palestrantes, era assistente social do hospital, onde ela contou a história de uma mãe que tinha deixado, um relato de uma mãe que tinha deixado o filho bebê no hospital. E ela perguntou para a mãe se a mãe tinha certeza daquilo, e ela disse que sim, e ela perguntou, tá, então eu vou te dar a chance de se despedir do teu filho e a gente mexer na papelada. Quando ela falou aquilo, me caiu uma ficha que até então não tinha caído. Eu me lembro que eu comecei a chorar muito na hora do simpósio, tive que sair da sala, porque, assim, eu me via exatamente naquela situação. Para que eu fosse a mãe, aquela mãe ali tinha que fazer aquilo. Ela tinha que abrir mão da oportunidade dela de ser mãe para que ela me desse a vez dela na fila. Então, a partir dali,
eu me lembro que, assim, eu dei um salto. Eu lembro que a partir daquele dia eu nunca mais julguei uma mãe pelo que ela estava indo fazer. Acho que cada um tem uma história e a gente tem que saber respeitar essas histórias. Exatamente. Nossa, foi um dia que eu chorei muito mesmo. O Peterson diz que lembra. Eu me lembro de... Nossa Senhora, eu achei que eu ia morrer naquele dia, porque até então eu não tinha entendido que eu precisava tanto de uma mãe biológica. Uhum, uhum. Então eu achava que precisava do judiciário me dar a vez da fila. Não, eu precisava de alguém ter esse ato de desistência para que eu tomasse o lugar dela. Então, isso tudo foi importante, esse processo de amadurecimento, de ter que ouvir isso do lado de fora, para você poder realmente mudar a tua postura. Eu acho que eu cresci e passei a não mais odiar, e sim respeitar. Porque provavelmente é um momento de dor também, né? A gente não sabe, cada uma coisa. Eu acho que tu tá trazendo tantas coisas importantes assim que eu não quero perder, né? Isso que eu já conheço a história, né? Mas assim, tantas coisas que tu está trazendo muito ricas, assim, até a questão assim da preparação, né, que tu disse que aos poucos tu foi mudando, tu foi conhecendo mais, tu foi vivenciando nos grupos, no simpósio. Então, o quanto é importante isso, né, participar, né, da adoção, né, do mundo da adoção que a gente sempre fala, né. Então, assim, tu está mostrando bastante isso, assim, um amadurecimento que vem com esse tempo de espera, mas com a participação também, né, nesses eventos, nessas coisas que a gente proporciona, né, sobre adoção. Quanto é importante entrar nisso também, para amadurecer e aprender, né, muitas coisas. Eu acho que tem isso também, né? Nossa, eu digo assim, a gente passa por muitas coisas, só quem vive esse mundo da adoção sabe a quantidade de peripécias que a gente vivencia. Vivencia, por exemplo, de criança. Tipo assim, no processo dos 6 anos, nossa, mas apareceu muita gente me oferecendo criança. É que nem balaio. Não, porque eu sei de uma mãe assim, assado, que não quer, e eu vou te colocar em contato com ela. Sim. E eu digo assim, gente, isso parece tentações, assim, sabe? Que é para realmente te testar. Até chegar a pensar assim, eu acho que isso é o judiciário montando coisa para ver se a gente aceita. É uma teoria da conspiração. E isso é horrível, porque, assim, ao mesmo tempo que você quer muito aquilo, você fica com medo de aceitar e tá indo pelo caminho errado. Aí você vai num grupo de adoção onde você critica isso, esses desvios, e ao mesmo tempo você está sendo tentado a aceitar o desvio. Tipo assim, não, é do jeitinho que você quer, uma menina recém-nascida tem 2 dias de vida. Isso, nossa, várias vezes aconteciam. Mas sempre dava errado. E eu disse, não, é porque não era para ser. É porque não era. Aí teve um dia que eu parei de aceitar as ofertas. Eu falei, olha, não, se tiver, não me fala, não me oferece, porque não é para fazer isso. Então, também são outras coisas, outros testes que a gente vai passando. Exatamente. E aí tu só pode, tu tem essa segurança, né, da adoção legal, que tu sabe que uma hora vai vir, vai demorar, mas vem e vai ser tudo certo, tudo tranquilo, Exatamente. sem susto, sem problemas, né? Você não vai ter pânico de daqui a pouco bater na porta e querer de volta. Eu falei, se acontecesse comigo, eu ia morrer, porque eu ia ter que entregar e, né, ia fazer o quê? Não ia ter o que fazer, e aí eu não ia conseguir, né? Então eu falei, não. Exatamente. Deixa quieto, não é para ser assim. Aí... Pessoal aí, tem um monte de gente assistindo, né? Conhecidos. Eu digo que a história da Laura é famosa, porque assim, É eu famosa. ela é um reality show, assim. Teve muita gente que acompanhou esse meu processo, e olha que foram. Eu trabalho com massoterapia, então eu falo pra caramba, né? Então, assim, as minhas clientes todas, elas acompanharam, eu digo para elas, vocês gestaram junto comigo.
Claro, todo mundo acompanharam acompanha. o meu processo de gestação. Desde a entrevista, que eu cheguei em pranto, chorando, contando, me lembra a pessoa me ouvindo, eu em pranto, ela disse, por que tu tá chorando tanto? Eu falei, porque eu quero matar minha assistente social, e eu não posso. E ela, calma, eu nunca vou me esquecer, eu me lembro de tudo, de todos os detalhes, assim. E E a foi muito feliz, porque segurança quando a Laura também, chegou, né? eu tive, assim, o prazer de poder falar com elas, e elas se emocionaram junto, assim. Elas falaram assim, Uhum. nossa, a gente nunca tinha acompanhado uma adoção, assim, do 0 ao 10. Desde colocar o nome a receber a criança. Nossa, foi lindo, assim, né? Então, eu acho que tudo vale a pena. Toda essa espera, todas essas coisas que você vai ouvindo. Você escuta coisas boas, escuta coisas não muito boas. Você tem que dar uma filtrada, sabe? Uhum. Por isso que é importante essa segurança de saber o que tu quer mesmo, né? O perfil que tu quer. Vai demorar, mas tu sabe que esse é o perfil que tu quer, né? Não adianta querer mudar perfil, que a gente sempre fala, né? Mudar perfil para vir mais rápido, né? Porque aí não vai valer a pena, porque não vai ser o encontro do teu desejo, né? Aí quem vai sofrer vai ser a criança, né? Exatamente. Provavelmente, né? Provavelmente ia ficar indo buraco para ser preenchido. Uhum, uhum. Porque Buraco era o teu não. desejo ter um bebê, né? É. Trocar fralda, acordar de noite, aquelas coisas todas Não, e o mais boas. engraçado é que tudo isso não aconteceu, né? Tipo, acordar Não de noite, aconteceu. zero. Ela fez tudo o contrário. Teve toda a sorte do mundo, né? Nossa, eu me preparei para o pior, a criança chorando. Não, ela não chora, ela não acorda de novo. Eu falei assim, Mas e aí, Dai, quantos anos tu ficou esperando, então? para ser habilitada, a habilitação durou 1 ano. A gente foi Uhum. habilitado, a gente entrou com o processo em dezembro de 2011, fomos habilitados em 2012 e ficamos para esse processo todo de entrevista, documentação, foi 1 ano. E durante o processo todo, até ela chegar, foram 6 anos. Né? Eu 6 me lembro anos. que no dia que saiu a habilitação, o dia que a gente foi habilitado, que eu disse, deu positivo o teste de gravidez, foi no dia 13 de junho. E daí eu falei, eu disse, olha, eu sou devota de Santo Antônio, que é dia 13 de junho, então é óbvio que eu ia ser habilitada nesse dia. Então, agora é só esperar um dia 13 de junho que vão me ligar. E as pessoas diziam assim, mas tu é louca, como é que você sabe que vai ser dia 13? Não, eu só sei. Eu só tenho certeza que vai ser no dia 13 que eles vão me ligar. De que ano, não se sabe, mas eu sei. E aí eu me lembro que todo dia 13 de junho de cada ano eu olhava e dizia assim, menos 1 ano esperando. Menos 1 ano esperando. No dia 13 de junho de 2018, eu estava trabalhando e na hora do almoço eu fui conferir meu celular e vi que tinha 2 ligações de um número confidencial. Tinha me ligado e eu pensei, deve ser algum call center me vendendo mais alguma coisa. Mas naquele dia eu já tinha falado de manhã, eu falei assim, menos um 13 de junho. Daqui a pouco, acho que é ano que vem. E aí, enquanto eu tô almoçando, me liga a assistente social do fórum, a Márcia, minha anja da guarda. Ela me ligou. Como eu sabia que a minha assistente social estava próximo de se aposentar, eu já sabia que provavelmente alguma outra assistente iria assumir os processos, né? Ela me ligou, me dizendo que era do fórum e que gostaria de saber que ela estava vendo a nossa ficha, via que já tinha 6 anos que a gente estava na fila e queria saber se a gente ainda continuava com a pretensão de adotar. Eu digo, claro, continuamos firmes e fortes, esperando a nossa vez. Então, tá. Fico bem feliz que vocês não tenham desistido. Não desisti. Desistir não está no ponto. Isso é uma coisa que não existe para nós. Estamos esperando ser contemplados na Minha Casa Minha Vida. E aí, Minha filha, minha vida. que bom. Ela disse, que bom, eu gostaria de marcar
agendar uma entrevista com vocês para conhecer vocês pessoalmente, porque eu estou assumindo os casos, como eu imaginava, né? Eu, claro. Ela disse, pode ser na sexta, isso é numa quarta-feira. Eu falei, pode. Tá, mas você não quer conversar com o teu esposo? Eu falei, não, não precisa, ele vai, igual. É que quem manda sou eu, então ele vai. E ela disse, então tá bom, então. Sexta-feira, às 2 da tarde, eu espero vocês aqui. Ok. E só para avisar que eu também tenho eu tenho aqui uma menina que se encaixa no perfil de vocês. Aí quando ela falou isso, eu entendi essa ligação. Todo mundo espera chegar. Até então eu não sabia que era essa ligação. Aí eu me lembro que o chão saiu do lugar, foi uma loucura, porque eu queria sair gritando. E eu só me lembro de falar para ela assim, moça, você tem noção da gravidade que é você estar ligando hoje para me dar essa notícia? E ela disse, eu não entendi. Eu falei, não, é que hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e eu esperei essa ligação dia 13 de junho uma vida inteira. Tem 6 anos que eu estou esperando essa ligação. E ela riu e disse assim, olha que interessante. E hoje, um dia 13, esse bebê está fazendo 7 mesinhos de vida. Eu digo, minha filha? É a minha filha que está de aniversário. E aquele dia eu já tive certeza que era ela, que ela tinha chegado. Eu tinha esperado naquele dia e eu tinha certeza que ia ser daquele dia. Bem, bem certinho, né? Incrível. Mais. E eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia me lembrar dos 6 anos de espera. Desapareceram todas as dúvidas que eu tinha naquele momento, desapareceram. Eu não conseguia me lembrar realmente da espera. A espera meio que virou fumaça, assim. Eu só conseguia saber que a partir daquele dia eu já era mãe. E era muito maluco, assim, que eu falava, meu Deus, eu acho que começou o trabalho de parto, eu acho que é assim. E aí começou a me dar uma angústia, porque eu tinha que esperar até sexta-feira para ir lá conversar com ela. E eu sabia que naquele dia eu ainda não ia ver minha filha e, nossa, nunca demorou tanto chegar. E eu me lembro da Márcia falando, eu só não sei se vocês vão conseguir dormir até sexta-feira. Eu digo, claro que não. Né? E aquela sexta-feira a gente foi, assim, tremendo, assim, copiosamente, tanto eu quanto o Jefferson. Eu me lembro de ter ligado para ele, falado assim, senta, porque eu tenho uma coisa para te contar. Ele, o que houve? Eu digo assim, o fórum ligou, acharam a nossa filha. Você é pai de novo! Eu estava no trabalho, mas, nossa, foi incrível, assim. Eu falei, valeu cada minuto de espera. E aí se passou uma semana até a documentação correr, mas naquele dia que a gente foi no fórum, a gente estava assim, com uma expectativa de saber como é que era a carinha, como é que era tudo, né? Mas a gente já sabia que era ela. Ela fez todo o relato, nos contou toda a história, de como é que da vida dela até ali. Ela foi deixada para adoção no hospital. Aí, novamente, eu me lembrei do simpósio, porque era exatamente aquilo ali que tinha acontecido naquele relato, aconteceu comigo. E então o Jefferson só perguntou para ela assim, tá, a gente já ouviu tudo que você tem para dizer, mas tem uma foto dela para nos mostrar? Por favor. Sim, eu tenho uma foto, mas eu tinha que falar tudo isso para vocês primeiro, porque depois que vocês veem a foto, vocês não processam mais nada. E é verdade, ainda bem que ela falou antes. Que a gente só conseguia olhar para aqueles olhos maravilhosos, assim, e falar assim, é ela. Viu só? E essa a questão que tu falou, né, do simpósio, então a história dela fechava com a história com a que tu história da ouviu Laura. do simpósio, tu vê, né? E essa questão da mãe biológica é aquilo que a gente sempre fala, né? É a tríade da adoção, né? É a criança, a mãe biológica, a família biológica, a família de origem e a família adotiva, né? Então a gente forma essa tríade, não adianta querer negar isso. Em todos os ângulos deles. Exatamente. Né? Eu me lembro que isso foi uma coisa que eu passei a ver com outros olhos e, ao mesmo tempo,
eu não sei se derrubar alguns fantasmas, porque a gente tem muitos fantasmas durante todo esse tempo. Você sempre pensa, de onde que vai vir a minha filha? O que será que ela passou? O que não passou? O que deixou de passar? Né? Você se prepara emocionalmente para uma história ruim, porque é o que a maioria passa, não significa que todos passem. Mas, né, você sabe que existe uma história e uma escolha difícil, às vezes uma escolha difícil, às vezes uma rejeição, ou aquela mãe não estava preparada para ter aquele filho, ela não planejou aquele filho, e às vezes elas culpam as crianças, mas eu acho que quando a mãe biológica toma essa posição de pensar na criança primeiro, isso foi uma coisa que eu ouvi também de uma assistente social, é que essas mães biológicas são muito mães nessa hora. Ela deixa de pensar nela, no que ela pode ter, porque é um direito dela, e põe o direito da criança na frente. Né? E que bom que ela está pensando. Né? É uma pena que às vezes demore tanto até essa criança chegar em outra família que, né, esteja esperando. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente sabe que existe, não é de hoje, né? Mas a gente reza todos os dias para que demore o menos possível, né? E é uma coisa que é muito maluca, porque às vezes eu sabia que eu não podia entrar em nenhum abrigo durante o processo de espera, né? Eu nem quero entrar, porque eu vou sair louca de lá, vou sair com meia dúzia pendurada, né? E até quando a gente foi visitar ela, porque a gente vai fazer visitas, né? Foi uma coisa muito engraçada, porque no primeiro dia, quando a gente foi ao fórum, a gente se apresentava, né? Mas no dia que foi para conhecer ela, a gente levantou e falou: ai, que roupa eu coloco? Ai, será que ela vai gostar? Tipo, ela tinha 7 meses, mas a gente se preocupou com a roupa, com o cabelo, com o perfume, porque a gente queria que ela tivesse, desde aquele primeiro contato, uma lembrança boa. Será que ela sabe o que está acontecendo? E foi incrível, porque a gente se olhou nos olhos e foi um silêncio assim que não precisou ser falado. Foi só eu cheguei, né? E eu me lembro ela estava sentadinha no tatame e eu estiquei as mãos, ela esticou as mãos para mim e com os olhos ela falava: que bom que você chegou, estava te esperando, sabe? É muito maluco, assim, é incrível, é bom, é fantástico. Eu imagino, como eu sou massoterapeuta, eu lido com muitas pessoas grávidas, né? E as pessoas às vezes me perguntavam isso. Ai, você não se sente meio mal, assim, de cuidar de grávida? Não. Antes, lá no início, eu me sentia mal quando eu ia na ginecologista e via um monte de grávida. Aí eu me sentia muito mal, né? Eu não gostava de ginecologista, porque sempre as grávidas perguntavam: de quantos meses você tá? E aí eu tinha que repetir toda a história. Eu não sei quantas vezes eu tive que repetir a minha história e ouvir as pessoas dizerem: ai, mas que pena, você é tão nova. E eu me lembro que tinha um ódio das pessoas que falaram isso, porque me fazia ficar com raiva de mim também. Mas aí depois eu fui pensando, eu acho que essa quantidade de vezes é preciso para ir cicatrizando também. Então, eu acho que é o luto, né? Precisa passar por essas coisas. Eu preciso superar isso. Essa aversão a grávidas. Eu só tinha essa aversão quando eu ia no ginecologista. Mas como eu trabalho com a massoterapia, eu tratei várias grávidas. E eu tinha um prazer, assim, imensurável de cuidar das minhas grávidas. Era muito engraçado, porque eu cuidava delas como se eu fosse uma mãe, sabe? Como se fosse mãe delas. E eu conversava com os bebês, eu não sentia nenhuma aflição, eu não sentia inveja, porque o meu luto já estava curado, já estava resolvido.
eu digo assim, ai não, eu tenho certeza que a gente vai trocar figurinha ainda. Porque, nossa, eu dava dicas para as grávidas de como fazer, como resolver tal coisa, De né? E tanto eu que tu fazia isso sabia. sem nenhum problema. Mas eu tenho Uhum. certeza que isso só foi possível graças a esse processo de separação da Daiane antes, da Daiane depois. Acho que está tocando num ponto bem fundamental, assim, né, na adoção, que é a pessoa estar pronta, né, estar preparada e se conhecer, né, se precisa passar por um luto, né, por não poder gestar, precisa primeiro passar por isso, para depois querer Precisa resolver adotar, uma né, caixinha primeiro para depois abrir a outra. precisa. É, exatamente, né? Não dá para colocar o carro na frente dos bois, né? Como se diz. Então, assim, precisa Eu tenho certeza que saber. há 6 anos atrás eu não estava pronta. Eu ainda É, ia ficar com exatamente. muitas lacunas em preenchidas. Uhum. E E isso ainda às não ter vezes ouvido acontece. durante. Ah, Isso às desculpa. vezes acontece, né? Que as pessoas vão para adoção para suprir essa falta do filho biológico, e aí que vem aqueles perfis que querem parecido com a família, né? Com cheio de restrições, né? Então acaba sendo pior. Né? Então, primeiro passar pelo luto para depois pensar realmente, se conhecer primeiro para depois realmente fazer um perfil que tem a ver com o que você deseja mesmo, né? E É, não querer suprir aquela lacuna, né? Que é. fica. Eu acho E que foi ótimo, é tu bem. ficou todos É esses anos ótimo. aí se cuidando, né? Primeiro. É verdade. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente primeiro para depois Uhum, uhum. ter alguém na vida da gente, né? Assim como você se Exatamente, prepara né? financeiramente, eu acho que você tem que se preparar emocionalmente para isso, né? Exatamente. A gente já estava pronto lá atrás, né? Quando a gente resolveu encarar todo esse universo e ouvir. Uhum, Foi muito bom, né? Ter ouvido os conselhos das pessoas, ter ouvido as histórias das pessoas, o que elas passaram, o que não passaram, uhum, uhum. e amadurecendo tipo, colocando essa espera como realmente um processo de pré-natal. É um pré-natal um pouco mais Uhum. longo, mas porque tem muita bagagem para ser tratada. Sim, Né? uhum. É, aí a gente Sempre que a entra bem gente ficava, nas sempre que a gente ficava dores. difícil, a gente dava a mão pro outro e dizia assim, calma, a nossa vida vai Uhum. A chegar. pergunta, isso, não sei se tu viu ali a pergunta da Denise, né? Que ela perguntou justamente isso, né? Como é que foi para o casal, né? Ó, conta como teve que ser o apoio entre o casal para aguentar a demora. Acho que é isso que tu está falando, né? E isso é uma coisa pertinente de falar, porque assim, ó, você escuta muito opiniões de vários lados, né? Tipo, tanto dentro da família quanto fora dela, né? E tem muita gente que fala assim, ai, por que vocês desistem? Tem tanto tempo que vocês estão na fila esperando. Sempre Não, tem, né? já não deu. Eu não sei se as pessoas sofrem por nós, e eu me lembro de rir disso, de várias vezes, falava assim, você tá mais preocupado que eu que tô na fila esperando. Vai, eu tô ótimo, eu tô bem. Tô arrumando meu cabelo, sabe? Não se preocupe, eu não tô sofrendo, não precisa chorar. Uhum. Claro que algumas vezes a gente dá uma balançada. Você começa a ver que os anos estão passando. E eu me lembro do Jefferson falar, ele disse assim, ai, eu não queria ser um pai avô. E eu, no último ano, acho que foi o ano que eu, pela primeira vez, dei uma balançada e falei assim, ai, será que eu não tô muito velha, não, hein? Será que eu vou conseguir correr atrás daqui? Mas eu lembro que tu falava assim, menos um ano, né? Já foi menos Sempre um. menos, a gente nunca contava. Uhum, Porque na uhum, minha cabeça realmente seriam uns 10 anos. Não menos uhum. que isso, né? E aí, daí a pouco você vai escutando assim, não, mas é que agora tá melhor, agora tá entre 6 e 7 anos. Ah, fiquei bem feliz. Meu Deus, que maravilha. Bom, 7 anos, então eu tô super perto.
E foi 6, né? Foi ali. Foi mais ou menos como previsto. E a primeira coisa que eu me lembro do Gerson ter me lembrado quando nos ligaram foi que a gente trocou o perfil um ano antes, né? E ele disse assim, o nosso perfil era de 0 a 6 meses. A gente trocou de 0 para 12 meses. E ela chegou com 7 meses para nós. Então, e o Peterson me lembrou isso também. Ele disse assim: se vocês não tivessem trocado aquele perfil, vocês não estavam com sua filha no colo. Uhum. Eu sei que a gente ouviu alguém. Mas tudo é obra divina, assim. Tinha tanta gente torcendo, tanta gente rezando para ela chegar, que eu acho que tudo isso, todo esse universo de emoção conspirou a favor também, sabe? A gente recebeu assim muito apoio também. Ao mesmo tempo que você recebia cobrança, você recebia apoio também, sabe? Logo, logo é a tua vez. Não te preocupa, logo, logo ela vai chegar. Não, eu já conversei, já estou conversando com o santo, tal, e já fiz uma promessa, a madrinha da Laura fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. A Gonçala rezou para todos os santos possíveis, né? E eu me lembro que assim a gente se apegou muito a essa questão do ter fé. Eu acho que isso é importante. Você não pode perder a fé que as coisas vão acontecer no seu tempo, mas vão acontecer, né? Não se balançar. E eu me lembro de uma dessas pessoas, eu não me lembro quem foi, mas eu me lembro da pessoa me falar uma coisa muito, muito básica e que eu não tinha me dado conta. Que a gente escuta muito assim, ai, que ato lindo seu. Isso era uma coisa que eu não gostava de ouvir. Que ato nobre. Eu disse, gente, eu não sou uma pessoa boazinha. Não tão especial. Não se iluda. Não é ato de nobreza. Eu falei assim, não, mas aqui, né, ela vai ter muita sorte, essa criança vai ter muita sorte. Eu falei, não é eu que vou ter sorte. Sou eu Não, que isso a gente preciso escuta dela. muito, né? É muito isso. Vai como a gente diz, do santo Às ao vezes louco. não é nem por maldade, né? Mas Não, aqui, pra gente soa um pouco pesado, assim. às vezes a Parece que tá pessoa ganhando o Nobel da Paz. Essa demônia que eu sou. ou te coloca como santo, ato nobre, ou então tu é Eu nem doido, dividi minha corajoso. bolacha recheada com ninguém. Então, assim, não é por pobreza, não. É por precisão mesmo. Né? Na verdade, quer ter um É filho, só né? uma maneira diferente de ser mãe. Mas é um desafio mesmo. Né? Ter Me filho, chamam né? muito de corajosas, né? Ai, Uhum. muito corajosas, né? Gente, parece que eu tô indo pra terra, né? Eu digo, olha, eu acho que ter filho é um ato de coragem. Não importa A como. maneira de ter É, é irrelevante. Ter filho é um ato de coragem, porque exige muito, muito querer, muita vontade, muito amor, muito aprendizado, tem muita coisa envolvida. O universo em si de pais e filhos é muito amplo. Então, acho eu acho que que até isso que tu falou, né, de vocês tinham que estar muito juntos, assim, né, sim, para um dar força para o outro, né, e ter filho é isso, né, se é de casal, se é em casal, tem que ser os dois estar junto nisso, né, e vocês estavam juntos, então quando um ficava um pouquinho mais desanimado, o outro ia lá e animava, então, é por aí, assim, né, tem que estar junto em tudo, né, não adianta, né. Ali colocaram a fé não costuma falhar, é verdade. essa daí é a madrinha da Laura. Essa foi que eu. Nessa da Nossa Senhora estava lá, presente Olha aí, ó. na chegada dela. A fé ajudou também, viu? Com Sempre, certeza. sempre, né? E como é O bom, né, a apoio, gente o apoio das ter esse pessoas apoio próximas. dos amigos, da família, é muito bom, assim, muito importante, porque, né, te ajuda a não desistir, né? Eu me lembro Exatamente. que a minha família mora em Minas, né? E eu me lembro de ter ligado para minha mãe na hora, desesperada, e falei assim, mãe, acharam a Laura. Gente, a minha mãe gritava tanto naquele telefone. Uma semana depois ela estava aqui.
esperando a neta dela chegar, porque ela tinha que cuidar a neta dela. Então, assim, é muito incrível, sabe? Eu falo, se as pessoas tivessem noção do amor envolvido que tem no universo da adoção, todo mundo passaria por isso, porque é uma mágica que acontece, sabe, entre as pessoas. É um amor... Quando dizem amor incondicional, eu fico meio assim, porque eu não sei exatamente o que é o incondicional. Acho que nada na vida é incondicional. Tudo leva uma certa condição. Uhum. E são coisas que você vai aprendendo a lidar, a pensar, coisas que você, de repente, não tá na sua cabeça e as pessoas te colocam a dar uma pensada, né? Essa pessoa, que eu não me lembro quem foi, me disse assim, você já se deu conta que o teu ato de adotar resolve 2 problemas num só? E eu disse assim, não entendi. Sim, você está transformando o teu problema na solução de outra pessoa. Você não pode ter filho. Ela não teve uma família. E você está usando o teu problema para resolver o problema dela. Uhum. Eu não tinha me dado conta disso. E eu acho que é importante salientar que as pessoas... Tem muita gente que me pergunta isso até hoje. Porque ela é muito parecida fisicamente com a gente, né? E era uma coisa que, enfim, você espera que sim, espera que não ao mesmo tempo. Fica assim de surpresa. Mas também será que a forma veio igualzinha. Né? Foi sendo feita nesses 6 anos. Hoje, tudo que você escuta é assim. Gente, se você tivesse feito ela, não tinha saído tão igual. Mas acho que é importante também a gente frisar, né, na questão da espera, que a espera tem tudo a ver com o perfil, né? Então, assim, quanto mais quiser um bebê, vai ter que esperar esse tempo, né? Então, assim, mas tem a ver com o teu desejo, né? Então, assim, é importante entender por que, né, que a criança, que o bebê demora mais. Porque, claro, até que seja feito todo o processo de destituição, que tenha feito todo o acompanhamento, então acaba demorando, a criança muitas vezes vai crescendo no abrigo, né? Então, assim, às vezes você dá sorte, né, da criança ser destituída mais rapidamente, por N motivos, né, porque foi deixado, né, no hospital, porque foi a entrega consciente, né, da mãe, então aí tem essa sorte, entre aspas, né, que a mãe resolveu abrir mão dessa criança e ela vai para adoção. Mas, em geral, a criança demora o processo de destituição do poder familiar até que a criança possa realmente ir para adoção, né? Muitas vezes são grupos de irmãos, então, às vezes, demora mais também. Então, por isso que a gente diz, assim, a adoção tardia, né, muitas vezes, assim, é mais rápida, né, porque tem mais crianças maiores nos abrigos do que bebê. Né? Então, por isso que o bebê demora mais, porque tem menos crianças menores nos abrigos, né, para adoção. Né? Por aí, assim, só para dar uma explicada. E mesmo assim, quando eu estava visitando a Laura no abrigo, no abrigo dela tinham 10 bebês, tinham bebês até menores que ela, mas não estavam disponíveis para adoção ainda, que é o que muitas pessoas não entendem. Mas como assim o abrigo está cheio de crianças? Sim, mas não necessariamente essas crianças estão disponíveis para adoção. Exatamente. Justamente não tem essa possibilidade de visitar os abrigos, porque realmente você fica sem entender por que... Mas ali, ó, naquele berço tem exatamente do jeito que eu quero. Mas provavelmente essa criança ainda está sob a guarda do poder familiar, ainda está em processo. Então, porque demora, né? Não é assim, chega no abrigo e vai para adoção. Mesmo tendo sido colocada para adoção no primeiro dia, foram 7 meses até ela ser destituída e realmente chegar a vir para nós. Nós fomos os primeiros a visitá-la. Era para ser nossa mesmo. Era de vocês, isso aí. Eu estava bem plena lá no desespero. A gente está se encaminhando para o final, né? Eu acho que, assim, tu falou
bastante, né, do quanto tu foi se preparando, de como foi todo esse período de espera da Laura, né, da tua preparação, da tua certeza, na verdade, né, e tu diria que, assim, o que tu poderia dizer que tu mais aprendeu nesse tempo de espera dela? O que eu mais aprendi? Ou o que tu quiser falar, assim, mas né, como foi, assim, resumindo esse tempo de espera para ti, assim, o que foi para ti? Eu acho que o que eu mais aprendi foi realmente olhar o outro lado da história dela, né? Olhar o lado da outra família, né? E eu acho que esse ato de espera é importante, acho que para todo mundo que está no processo de adoção. Né? Eu acho que é importante você... A espera, ela não serve só por uma questão burocrática, eu acho que é a maneira mais sensata de você realmente ver se você está pronto para tudo aquilo ali. É você vivenciar experiências, é você ouvir as outras pessoas que, de repente, já passaram por isso. Até ver histórias tristes sobre adoção te fazem pensar. Tipo, te colocam à prova de pensar se você realmente teria coragem de fazer aquilo ou não. De mexer com uma outra vida naquele ponto. Porque é bem isso, a partir do momento que você diz sim, é sim para sempre. E isso é uma coisa que tem muitas pessoas que não entendem, né? Acham que porque é uma criança adotiva, ela, enfim, pode ser devolvida. Não, ele não se devolve. Você aceita ele desde o primeiro dia. Eu disse, eu já era mãe no dia que eu assinei o primeiro papel. Não interessa como ela viria, o jeito que ela viria, era minha e era minha responsabilidade. E eu acho que essa responsabilidade ela vai se crescendo, se amadurecendo durante esse processo de espera. E isso vai se fortalecendo. Acho que é importante para o casal ter essa vivência também, ter esse momento parceria para sempre se afinar e ver se ainda está. Às vezes a gente se perguntava muitas vezes: tá tudo bem para ti? Tá tranquilo a espera? Porque quem interessa nesse momento somos nós que estamos realmente tranquilo, eu tô bem. E quando não estava, tem sempre um para levantar o outro, né? É isso aí. Eu sempre digo assim que a gente aprende, né, com a adoção, uma das coisas que a gente aprende também é esperar o tempo das coisas, né? Porque a gente aprende a ter paciência, aprende a ter, né, mas tudo tem seu tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo. E quando a criança vem, também tem que aprender a esperar o tempo da criança, né? Porque a criança também vai se adaptando com a gente, então tudo é o tempo. A gente aprende a esperar o tempo. Também, né? Na verdade, a gente esperou, mas eu digo que ela também estava esperando. Sim, né? Ela também estava amadurecendo no outro plano espiritual. Para vir para vocês, né? Para vir para nós. Isso é importante que a gente conversava com ela e dizia assim, filha, fica calma que a gente já está chegando, tá? Tenha só mais um pouquinho de paciência. Eu acho que é importante também. Eu sou uma pessoa bem afobada, assim, eu gosto de tudo para ontem. E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou a baixar a bola e ser mais paciente no sentido de esperar a minha vez. Né? Nem antes, eu dizia assim, ó, não vai ser nem antes nem depois, vai ser na hora que tiver que ser. Perfeito. Então, assim, Dai, a gente agradece muito. Ela até dormiu, pobrezinha. Ficou tanto da live, dormiu. Bem tranquila. A gente agradece, então, muito a presença de vocês, né? Desculpa, já não consegui chegar, mas a chuva hoje não... não, a chuva também atrapalhou. Pelo menos a gente não caiu a internet, deu tudo certo, porque a gente estava com medo também disso, né? Então, assim, a gente te agradece muito. Sempre é muito bom escutar a tua história, a história de vocês, assim. Eu fico com certeza de compartilhar ela, assim, com o mundo e
e dizer para as pessoas que têm intenção, que gostariam, que acreditem que a hora de vocês chega. Isso aí, ótima mensagem, bem isso aí. A hora chega, né? É isso aí. Muito obrigada, Dai. Olha, foi muito legal. Com certeza o público amou, né? Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter mais uma live, né? A gente ainda não tem o tema, mas provavelmente a gente tem uma live de novo na terça-feira. Tá, gente? Obrigada, Dai. Beijo. Tchau, boa noite.